Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data detalhou a atual situação das eleições municipais para a Prefeitura de Belo Horizonte. Esse levantamento, encomendado pelo blog Três Poderes do portal R7, em parceria com a Record, utilizou dois métodos distintos para obter esses dados, o espontâneo e também o estimulado. A gente vai te mostrar como ficou esse cenário espontâneo. Foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 9 e 11 de março. Com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Na espontânea, em que o entrevistador não apresenta opções de escolha, 63% não souberam responder. Já outros 11% disseram votar nulo ou branco. Sendo assim, só 26% dos participantes tinham um nome definido para as eleições. No primeiro cenário, o atual deputado estadual do PL, Bruno Engler, aparece na liderança com 6% das intenções de votos. Logo atrás ficam o ex-prefeito Alexandre Calil, do PSD, com 4%, e o deputado federal Nicolas Ferreira, também do PL, com 3%. Depois figuram o senador Carlos Viana, do Podemos, Rogério Correia, do PT, e Fuad Noman, do PSD, que é o atual prefeito da cidade, com 2% cada. Para fechar, Duda Salabert, do PDT, Mauro Tramonte, do Republicanos, Eduardo Costa, do Cidadania e Bela Gonçalves, do PSOL, aparecem com 1% cada. Além disso, 3% optaram por outros nomes. Agora você acompanha a disputa no método estimulado. Na pesquisa estimulada, quem fica na liderança é Carlos Viana, do Podemos, com 21% das intenções de votos, seguidos de Bruno Engler, com 15%. Já Fuad Noman e Rogério Correia aparecem empatados com 11% cada. Duda Salabert tem 9%, Gabriel Azevedo 6%, Bela Gonçalves 4% e Luísa Barreto 3% das intenções de voto. 9% dos entrevistados optaram por votar em branco e 11% não responderam. Agora a gente acompanha os resultados num cenário hipotético de segundo turno. Em um cenário hipotético de segundo turno, entre Bruno Engler e Carlos Viana, que são os dois favoritos, Carlos Viana teria 32% das intenções, enquanto Bruno Engler ficaria com 29%. Se considerada a margem de erro de 3 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Outros 21% dizem votar em branco ou nulo e 18% ainda não se decidiram. Em um outro cenário, com uma disputa hipotética entre Bruno Engler e Fuad Noman, a corrida está empatada em 30% das intenções de votos para cada. Nesse embate, 19% optaram por votar em branco ou nulo e 21% por não responder. Quando colocados em confrontos, os candidatos Bruno Engler e Rogério Correia, no segundo turno, Bruno lidera com 34% e Rogério Correia com 24%. Votos nulos ou brancos somam 21% e outros 21% preferiram não responder. Agora, em um cenário entre Carlos Viana e Fuad Noman, Viana lidera com 36% das intenções de voto. O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, aparece com 29%, enquanto 18% optaram por votar em branco ou nulo e outros 17% não responderam à pesquisa. Simulando uma disputa entre Carlos Viana e Rogério Correia, Viana também fica na liderança, com 39% das intenções, enquanto Rogério acumula 25%. 17% optaram por votar em branco ou nulo e 19% por não responder. Em uma situação de segundo turno entre Fuad Noman e Rogério Correia, Fuad aparece com 32% das intenções de voto e Rogério fica com 25%. Além disso, 20% escolheram a opção branco ou nulo e 23% não responderam.